turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro, a revista eletrônica semanal que leva para dentro da tua boleia e para dentro da tua casa as principais notícias do mundo do transporte e da logística. E claro, né, gente? Sempre agradecendo por demais essa audiência qualificada que nos acompanha na telinha e também nas redes sociais. Vou contar aqui uma notícia de bastidores. O que temos recebido de mensagens da turma pelo nosso Instagram, olha, é de dar orgulho e a gente só tem a agradecer a todos vocês, legal? Obrigado por compartilhar. Você que ainda não compartilhou ou que ainda não está inscrito, olha aqui no rodapé da tela, @Brasil Caminhoneiro. Tem até um QR Code aí do lado para você apontar a câmera do teu celular, já cai direto lá na nossa rede social e não esqueça de dar aquele triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Legal? É isso daí. Então, sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje só para você. Francisco Garonci passa limpo, pesquisa realizada pela CNTA ano passado, mostrando o perfil do caminhoneiro autônomo no país. Tem muito estradeiro que ainda não está recebendo o vale pedágio e outros não recebendo o valor após ficarem 5 dias esperando para carregar ou então descarregar o carga pesada. E o mercado de implementos em 2025 não foi nada satisfatório para os embarcadores. A nossa equipe de reportagem foi conversar com empresários do setor e também com a turma do trecho e saber a expectativa para o ano de 2026. Gente, matérias importantes feitas para você. E antes do intervalo, confira o nosso giro de notícias. Está marcado para o dia 26 de fevereiro, na B3, em São Paulo, os novos leilões de terminais portuários, hein? A disputa reúne 4 áreas localizadas em Macapá, Natal, Porto Alegre e Recife, com previsão de investimentos de 229 milhões de reais. A estratégia é ampliar a capacidade operacional dos portos e estimular o desenvolvimento regional. Os terminais atendem a diferentes perfis de carga e operação, incluindo cereais, granéis minerais, granel sólido e passageiros. E no apagar das luzes de 2025, o trecho matogrossense da BR-163 entre Cuiabá e Sinop recebeu a entrega de mais 130 quilômetros de pista duplicada e 4 viadutos. Com isso, o trecho já soma 260 quilômetros de duplicação concluídos. Para 2026, a BR-163 ainda possui um extenso cronograma de obras pela frente. E depois de 6 anos de obras paralisadas, a primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, foi entregue aos motoristas nessa semana. São 24 quilômetros de vias duplicadas que liga as federais Presidente Dutra e Fernão Dias. Com a nova ligação, devem sair das marginais Tietê e Pinheiros cerca de 40 mil veículos, entre eles 10 mil caminhões. Em maio, estivemos por lá, acompanhando a evolução das obras, que seguem em andamento no trecho 2, que vai ligar a rodovia Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, pertinho da rodovia dos Bandeirantes. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2026. E a gente vai acompanhar! Agora sim, vamos correr lá na Copa pegar uma água, um cafezinho, um cavalo, mas é um pé lá e outro cá, porque o intervalo é rápido e eu volto já já. Brasil Caminhoneiro. Brasil Caminhoneiro. Já estamos de volta e ele, já tá pintando aqui no meu retrovisor. É o Francisco Garonci, ele vem, ticando o farol alto, jogando seta para a esquerda, pedindo passagem. Afinal de contas, é notícia importante que vem chegando aí para você.
E o Francisco Garonzi, gente, passou a limpo uma pesquisa realizada ano passado pela CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, mostrando como é que está o dia a dia da turma do trecho. E o resultado da pesquisa não está nada favorável para a turma estradeira não, viu, gente? Vocês acreditam que ainda tem profissional do volante embarcando o seu carga pesada sem receber o dinheiro do Vale Pedágio? E mais, estão carregando o caminhão recebendo menos do que a tabela mínima do frete. Sem falar no valor de estadia, que a turma está mais difícil ainda de receber. Bom, vamos deixar para o Francisco Garonzi que ele vai explicar tudinho para a gente em detalhes. É contigo, meu irmão! Segurança é aqui. Fala, Riquete, turma do Brasil Caminhoneiro. Hoje nós estamos aqui, à margem da BR-060, um dos pontos mais movimentados do Distrito Federal. E estamos aqui para falar de uma realidade que mexe com o bolso, com a saúde, com a rotina dos profissionais que atuam no transporte rodoviário de cargas. Mas para falar sobre isso, a gente tem que buscar números. E foi isso que a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos fez. Um estudo sobre o perfil dos profissionais autônomos que trabalham com o transporte rodoviário de cargas. E identificou-se que a grande maioria desses profissionais acaba não tendo seus direitos respeitados. Direitos estes garantidos por lei, mas que infelizmente acabam não chegando na estrada. E quando a lei não é cumprida, quem paga a conta é o trabalhador. Garantir direitos é garantir renda, dignidade e segurança para os profissionais que transportam o Brasil pelas estradas. Você sabia que mais da metade dos caminhoneiros autônomos não recebe o Vale Pedágio, mesmo sendo um direito obrigatório? E que de cada 10, 4 ficam mais de 5 horas parados esperando carga e sem receber nada pela estadia? Nos pedágios, mais da metade dos pesquisados afirmaram não receber o Vale Pedágio obrigatório. E isso é grave, porque esse Vale Pedágio é um custo que nunca pode ser pago pelo caminhoneiro. Isso está na lei. Nós estamos aqui com o Gilvânio, que é caminhoneiro autônomo lá de Santa Catarina. Gilvânio, existem muitos direitos que o caminhoneiro autônomo tem. E isso daí é tudo previsto em lei. Um desses direitos é justamente o Vale Pedágio, né? Que pode ser por tag, pode ser... Como é que isso está acontecendo na prática hoje, né? Todo caminhoneiro autônomo sai com esse Vale Pedágio na mão? Sai, mas descontado no frete bruto. É feito a transportadora praticamente te força a fazer um acordo do frete incluso, que não existe frete incluso no Brasil hoje pela lei. Toda empresa deveria ter o frete e o livre de pedágio. E hoje eu boto assim, 80% das empresas não pagam o Vale Pedágio. A pesquisa revelou que 52,2% dos caminhoneiros autônomos não recebem o Vale Pedágio pela tag. Isso, além de configurar o descumprimento da lei, ainda causa prejuízos, porque muitas das vezes o autônomo acaba pagando com dinheiro do próprio bolso para não atrasar a viagem. Além de que causa riscos adicionais, porque obriga esse profissional a ir para a estrada com dinheiro vivo. O primeiro passo para fazer valer os seus direitos é conhecer bem as leis. E olha que essas leis não são tão novas assim, mas muitas das vezes elas deixam de ser cumpridas, ou quem tem direito deixa de exigir por não entender muito bem. O levantamento mostrou que 56% dizem conhecer pouco ou nada das regras do piso mínimo do frete. E quando o frete fica abaixo desse piso mínimo, 57,3% dos caminhoneiros aceitam por necessidade. E você que vive essa realidade do autônomo, que é o seguinte, final do mês não tem folha de pagamento para você receber, né? Você tem, na realidade, conta para pagar. E
Você acha que isso tem a ver com o fato de muitos autônomos acabarem fazendo o serviço abaixo daquele piso mínimo? Com certeza. Eu acredito que hoje o frete está baixo porque o próprio caminhoneiro carrega. Não porque a empresa. Porque se eu tenho uma empresa, no meu pensamento, eu posso até ser condenado às vezes por algum motorista. Mas no meu pensamento, se o motorista não ir, o outro não ir, eles vão ter que aumentar o frete. Então, a partir da hora que eu botei um frete, por um exemplo, R$4.000 para tal lugar, o cara ir por 4, amanhã ele ir por 3.500, depois da manhã o cara vai botar 3. E ele não está errado. Errado é quem carrega. Quando esses direitos básicos do caminhoneiro não são respeitados, as consequências são no mínimo 3. Primeiro é a perda financeira. Segundo é o aumento do cansaço que vai se acumulando. E tudo isso faz com que haja um aumento do risco. Porque o caminhoneiro, quando precisa botar a mão no bolso para pagar um pedágio, quando ele não tem o seu período de estadia remunerado, quando ele não tem um lugar digno para descansar, e muitas das vezes acaba aceitando um valor de frete menor, porque ele tem contas a pagar, tudo isso faz com que aumente o estresse. E esse aumento do estresse pelo não cumprimento de direitos, quer sejam eles de trabalhador ou até mesmo direitos à dignidade, fazem com que a consequência seja muito maior. Ela acaba tendo um impacto na segurança viária. Para muitos, o problema não é a lei, mas é a dificuldade em encontrar locais dignos e seguros para poder descansar. Para se ter uma ideia, 8 em cada 10 caminhoneiros autônomos reclamam da dificuldade em encontrar um ponto de parada e descanso onde haja condições adequadas para que eles efetivamente possam descansar. O que é mais urgente é a sociedade se empoderar um pouco dessas informações como um coletivo profissional que hoje trabalha em condições de trabalho e de vida muito fragilizadas. Acho que esse é o maior importante, é o maior retrato que a gente pode trazer. Que eles trabalham longe dos seus lares, então distante da sua família, trabalham em condições muitas vezes insalubres, e a gente também traz essas características assim, de estar numa jornada de trabalho muito exaustiva, estar em acesso, às vezes indiretos, muito ruins, precários. Então isso daqui eu acho que é o maior cenário que a gente pode trazer para a pesquisa. A pesquisa mostra também que o descanso diário obrigatório, ininterrupto de 11 horas, ainda divide muito as opiniões de caminhoneiros e também dos contratantes. O tempo ideal que eu acho hoje é tudo descansar no mínimo 5, 6 horas na noite. Na noite. Não adianta eles fazer descanso dentro de 24 horas. Para mim, o cara tem que descansar à noite. E eles têm que fiscalizar mais esse setor aí, as empresas. Porque nem todo motorista quer andar à noite, mas tem empresa que larga o bloco de notas, o saco de nota na tua mão e diz, amanhã em São Paulo. Ou tu vai, ou se não desconta no saldo de frete, ou desconta o valor do frete. Isso aí o governo não está nem aí para nós. Dr. Cleverson, o que é que faz com que essas proteções não cheguem lá na ponta? De fato, os dados apresentados pela CNTA, elas demonstram algo que a gente já vinha observando na prática, que é esse descompasso entre o que diz a lei, o que determina a lei na questão da contratação do autônomo e a realidade do dia a dia do transportador. E essas garantias acabam não chegando na ponta, acabam não chegando ao caminhoneiro por uma combinação de fatores. Dentre eles, a falta de uma fiscalização efetiva, a falta de uma responsabilização do agente infrator e também o fato de que o mercado de transporte de cargas é um mercado extremamente pulverizado, com a presença de muitos intermediários que muitas vezes ignoram a legislação, se valendo da fragilidade do caminhoneiro autônomo que precisa garantir o seu frete, precisa garantir a sua subsistência. Turma, a gente sabe que a realidade é dura e que não dá para ficar sempre brigando por todos os direitos.
Mas é importante lembrar que estão faltando bons profissionais no mercado e que o bom caminhoneiro precisa ser valorizado. E essa nossa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, que sabe muito bem que estrada segura é aquela estrada onde o caminhoneiro tem os seus direitos garantidos. Segurança é aqui. Gente, 2026 está começando, então é muito importante que toda a turma do trecho fique atenta aos seus direitos, porque senão, gente, o dinheiro vai faltar para poder pagar as contas. Vamos falar do mercado de implementos, que também não foi nada legal nesse ano de 2025. Aliás, acompanhou aquilo que a FenaBrave, a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos, já vinha divulgando também, que é da queda na produção de automóveis e também de caminhões. E a nossa equipe de reportagem foi conversar com os empresários do setor e também com os caminhoneiros, sabendo com eles como é que vocês estão fazendo aí para rodar sem implemento novo. Será que estão reformando? Parando de trabalhar? Confira na reportagem. Jadson, aperta o play! O mercado total de implementos alcançou 125.341 unidades de janeiro até outubro de 2025, representando queda de 6% em comparação a 133.376 unidades registradas no mesmo período de 2024. Essa retração acompanha o desempenho do mercado de caminhões, que, segundo dados da FenaBrave, somou 92.317 unidades vendidas nos 10 primeiros meses do ano. Isso significa uma redução de 8% em relação ao ano passado. A retração acompanha o desempenho do mercado de caminhões, que, segundo dados da FenaBrave, somou 92.317 unidades vendidas. Isso nos 10 primeiros meses do ano, uma redução de 8% em relação a 2024. Alcides Braga, ele é diretor de uma fabricante de implementos. Riquete, a gente tem um ano que se falam sozinhos os números, né? A gente entregou 90 mil carretas no ano passado, a gente está chegando esse ano em 70 mil, então é uma queda maior de 20% no que a gente chama de indústria pesada, né? O leve, ele inverteu uma curva de alguns anos onde ele vinha menor, então o leve cresce também, é muito importante para o segmento. A gente tem muita empresa associada que é empresa menor, né, que fabrica a linha leve, então para esse lado foi positivo. Eu acho que o segmento de carga geral foi o grande motivo desse movimento, né, o PIB, as regiões urbanas. Então eu acho que é um ano que a gente passa, né, não é o pior nunca da história, mas a gente andou para trás um pouco e eu acho que essa nossa resiliência ela teve a prova de novo esse ano e a indústria precisou se adaptar, né? Mesmo com momentos de alta em meses isolados, o setor vem enfrentando desaceleração das vendas e redução do ritmo de produção, reflexo de um mercado ainda cauteloso diante de juros altos, crédito restrito e economia pressionada. É claro que a queda na venda, no emplacamento de implementos, impacta diretamente essa indústria. Mas outros setores da economia do Brasil acabam sendo influenciados de forma direta, como esse daqui, voltado à construção civil. No agronegócio também temos implementos semelhantes. E isso está comprometendo o transporte da carga de grãos para o próximo ano de 2026. A expectativa, segundo a própria Anfir, é de um cenário um pouco favorável, de recuperação de pelo menos metade daquilo que o setor deixou para trás no ano de 2025. Enquanto isso, a turma que recupera e restaura implementos não está tendo do que reclamar. O serviço vai de vento e popa, obrigado. Aqui, o dia a dia da turma é esse: dar uma segunda vida para um baú ou então aquele reparo ligeiro para o motorista seguir viagem.
O sorriso do Maurício, gente, olha aí, explica. Porque se de um lado a indústria de implementos novos está coçando a cabeça, achando uma solução para poder faturar, o do Maurício está invento e pouco. Porque o pessoal, ao invés de comprar, está optando, né, Maurício, em fazer a reforma ou muitas vezes a modificação do implemento para poder prolongar a vida útil dele também, né? É isso aí. Falando na questão de você estar fazendo ali uma modificação no implemento, são muitos equipamentos que estão rodando no mercado e o cliente ele precisa adequar a sua operação. Então, onde entra ali, você está fazendo um aumento na caixa de cargas, né, para você estar adequando o transportador a cada operação. E não só essas adequações também requer as manutenções preventivas, para que você tenha um equipamento com o compartimento de carga dele em ordem, para que o transportador vá fazer a entrega dele, né? E ele conta que cada vez mais os transportadores têm adiado a compra de implementos novos, optando por reformar um usado para reduzir os custos. Assim como o caminhão, o implemento, independente do tipo, merece atenção e cuidados. Ele também deve passar por manutenções periódicas para manter a eficiência e estender a sua vida útil. Todo fabricante de implemento oferece ao proprietário um plano de manutenção e o certificado de garantia, que contém todas as informações técnicas que o motorista precisa saber. A questão da manutenção, ela é necessária. Eu vejo que também tem o cliente que ele quer prolongar mesmo a vida útil dos equipamentos. Então a gente espera que essa crescência venha através daquele cliente que ele procura estar fazendo a manutenção e as adequações dos seus equipamentos. Que o mesmo cuidado que ele tem que ter com o caminhão, tem que ter com o implemento também, né, Maurício? Com certeza, e isso vai de encontro à segurança da operação, né? Então temos aí que estar sempre focado também nas preventivas. Eu acreditaria que nós temos aí uma crescência na casa aí dos seus 35% a 40%. O mercado de assistência técnica, ele é um mercado que ele tem esse perfil de crescimento, as manutenções elas não podem parar, né? Então nós estamos aí almejando esse crescimento, tanto é que a nossa produção aqui, nós estamos aí ampliando o pátio, né? Você vê aí que nós estamos trabalhando com a parte de tá fazendo aqui a pavimentação, né, do nosso pátio, estamos melhorando a acomodação dos equipamentos, então nós estamos com essa expectativa grande sim, de crescimento. Hoje o Mandu tá junto com o filho dele, Henrique, trabalhando ali, ó, sol a sol, dia após dia. Estão com 2 caminhões, 2 cavalos mecânicos, mas infelizmente até agora não conseguiram implemento. Isso porque a empresa que normalmente vocês prestam serviço, você agrega o teu cavalo, usa a carreta do camarada e pau no gato, né? Sim. Hoje em dia, por enquanto, para mim está sendo mais vantajoso, porque eu não tenho despesa de manutenção, né? Futuramente pretendo comprar uma também, mas vamos ver como é que vai ficar o mercado ainda, né? O mercado, na verdade, o que a gente tem sofrido muito e que tem uma relação direta com essa queda é a nossa taxa Selic, hoje de 15%. É uma taxa muito alta, né? E como os nossos clientes, o caminhão, ele normalmente vai ser financiado e o implemento também vai ser financiado, quando a taxa fica de um tamanho desses, né, que é uma taxa exorbitante, o empresário prefere guardar o dinheiro, esperar ver o que vai acontecer, ver como as coisas se ajustam no mercado, no futuro, e não fazer investimento. E ele não fazendo investimento, as montadoras de caminhões vão vender bem menos e a gente também, né? Mesmo com projeções de crescimento modesto para 2026, as expectativas dependem de fatores econômicos. Afinal, teremos ano de eleições, Copa do Mundo e também de Fenatran, que é a maior e mais importante feira do setor de transporte rodoviário de cargas da América Latina. Então, se a gente chegar numa Fenatran em meados de novembro e sentir que a coisa está devagar, é porque 2027 vai ser um ano difícil. Se na Fenatran os empresários estiverem animados, querendo fazer negócios e tal, a gente já termina 26 começando com empolgação para 27.
uma coisa, Maurício, que a gente vê, às vezes tem umas mudanças na legislação e que muitas vezes isso aí acaba respingando nas empresas que fazem as modificações dos implementos. Acho que um dos exemplos é o bitrem. O pessoal está optando muito hoje em colocar um quarto eixo nas carretas para poder otimizar e com isso você conseguir fazer um transporte com o mesmo volume, com menos eixos, economizando aí na questão do pedágio. Tem vindo muita modificação nesse sentido de colocar um quarto eixo nas carretas ou não? Sim, os clientes eles vêm procurando bastante a instalação do quarto eixo, como também tem aqueles clientes que procuram estar fazendo a instalação de um chassi deslizante, né, para estar transformando aí um bitrem. Então tem esse perfil de cliente mesmo e que nos procura para estar fazendo essas adequações, sim. Como é que você avalia o dia a dia aí para quem está querendo investir num implemento novo, que nem é o teu caso, que quer realizar esse sonho? O mercado hoje em dia está fraco. Frete muito baixo, combustível caro, pedágio muito caro. Vou aguardar o ano que vem, nós vamos ver o que vai acontecer no decorrer do ano que vem no mercado, né? Eu tendo o meu implemento, eu abro mais o meu leque para poder carregar. O Sider é um equipamento meio chato de trabalhar com ele. Abre lona, fecha lona. O baú é mais fácil. Só que o Sider é mais versátil, você carrega tudo quanto é coisa, entendeu? Então vamos pro Sider. A ideia então é pegar um Sider então, né? Uma 4 eixos, porque meu cavalo é traçado, né? Vai pegar uma 4 eixos. Mercado fraco, frete que está lá embaixo, taxa de juro, inadimplência, falta de oportunidade de financiamento. Você acha que isso aí o transportador grande também está enfrentando, assim como o médio e o pequeno? Ah, tem também. Assim, o transportador grande ele tem a facilidade de pegar um caminhão consignado. Ele vai pagar a primeira parcela 6 meses depois. E eu tirei meus caminhões do meu CPF. Então com 30 dias eu já tinha que pagar, já é mais difícil. Aí você tem que placar, né? Fazer rastreador, então você perde um tempo, quando chegar a prestação você tá duro ainda, você tá tirando o seu. É isso aí, parceiro, o negócio é não perder as esperanças. Com o ajuste das condições econômicas e a retomada do crédito prevista para 2026, possa marcar um ponto de virada para o setor. Assim, esperamos. Bom, turma, tem boa notícia pintando para você. Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas indica que 2026 vai ser um ano de crescimento comparado com aquilo que vivemos ano passado e mesmo com 3 grandes eventos. Vamos ver se você lembra comigo, ó. Copa do Mundo, eleições e para a turma que acompanha o setor do transporte, mais uma edição da Fenatran. Legal! E com certeza a gente vai se encontrar por lá. Então, ó, vamos torcer, acreditar que esse ano vai ser bem legal, positivo para todo mundo. Certo? Hã, Jadson? Fala, Brasil? Batendo na porta. Então vamos aí com os recadinhos aí da nossa turma que tá ficando mais velhinha essa semana. Você tá doido? O Gilson Cruz, que é R.A. Mazzaropi da Excelsior, completando mais um ano de vida. O Cristiano Pereira, o Varlen Jacaré, a Vilma Alexejavas, o Rodrigo Clemente, a Camille Lages, Fábio Souza e o nosso diretor, Fábio Guedes. Tá com cabelinho, barba branca, completando mais um ano de vida. Parabéns, meu irmão. É isso daí. Saúde, sucesso e sorte a todos vocês. Calma, guri, volta lá que o programa ainda não acabou. Ô, guri arretado! Olha aqui no rodapé da tela, viu? Site do Brasil Caminhoneiro. Passa a apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que é esse quadrado cheio de quadradinhos dentro, que você já cai direto nele e dentro do R7. Por lá, confere tudo aquilo que você viu no programa de hoje e muito mais. Ó, tem vídeos, fotos, matérias antigas, bastidores, enfim, o universo completo do mundo do transporte só para você. Legal? A gente se encontra por lá. Ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma edição do programa. E não se esqueça, amanhã, 7 horas da manhã, na tela da Record News, repeteco do nosso programa. Legal? Mas sabe o que vem? Estamos aqui, ó, para mais um programa inédito para todos vocês. Legal? Turma, bom final de semana. A gente vê!